que se tentou fazer? Se tentou codificar, né? Trazer toda a legislação extravagante para dentro do Código Penal. Mas não adianta só pegar todas as leis e copiar do jeito que está no código, não mudar a pena, não mudar nada, né? Fica um negócio totalmente esquisito, né? Ele vai falar para vocês, né? Omissão na cautela, omissão de socorro a um animal com pena maior do que omissão de socorro ao ser humano, né? Tem essas discrepâncias aí, tem crime sem pena, né? Tem crime com pena altíssima, né? Cobrança vexatória de dívida com pena maior do que homicídio culposo, né? Vai ter essas questões aí desproporcionais que ele deve abordar com vocês. E se perde a oportunidade de se prever um tipo penal que me parece que seria de extrema importância, né? Se criminaliza o bullying e se esquece de criminalizar pertencer à organização criminosa, tá? Algumas questões aqui que eu falei para vocês de mecanismos de combate, né? Então, lógico, nós temos mecanismos desde investigação de campo, e aqui na questão de filmagens e monitoramento à distância, eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, quando a gente falar da interceptação, da escuta ambiental, né? Algumas questões polêmicas que envolvem esse assunto, né? Obtenção de documentos e informações também, algo muito importante para se combater organização criminosa, né? E aqui o avanço importante que eu já mencionei para vocês, né? A possibilidade do promotor e do delegado requisitarem dados de qualificação diretamente à operadora, né? Operadora ou as outras instituições é um negócio que sempre foi uma dificuldade, né? Então, por vezes, o promotor queria saber somente de quem era a linha telefônica, para saber se era o caso de interceptar ou não, né? E algumas operadoras falavam o seguinte: essa informação é protegida pelo sigilo e só mando com autorização judicial, né? Então a Vivo sempre fez isso, por exemplo, né? Com o parecer jurídico deles, do parecer do jurídico deles, e um parecer bem fundamentado, né? E nós sempre sempre sustentamos o seguinte: olha, para quebrar o sigilo telefônico nós precisamos de autorização judicial, isso é evidente, está na própria Constituição, artigo 5º, inciso 12. Mas para meros dados cadastrais, não precisamos, porque a própria lei orgânica do Ministério Público permite que o MP requisite essas informações. Mas sempre foi discutível, né? Porque tinha operadora de cartão de crédito que dava, outras não, de telefonia, de banco, né? Hoje, a lei de lavagem ela permite expressamente, né? Então você pode oficiar para o banco, tanto o promotor como o delegado, para saber quem é o titular da conta, por exemplo. Quem é o titular da conta e os dados dele. Agora, para ter acesso aos extratos, aí é quebra de sigilo, aí sim é autorização judicial. Mas para fins de meros dados cadastrais, de qualificação, não precisa mais, tá? Porque a lei aí é expressa nesse sentido, é o artigo 17b da 9.113 de 98, com a redação dessa nova lei, tá? Bom, depoimento de testemunhas ou vítimas, ou até os réus colaboradores, que a gente vai tratar daqui a pouquinho com a delação premiada, né? Eu não sei se aqui vocês têm algo semelhante a um provimento que nós temos em São Paulo, da Corregedoria Geral de Justiça, que prevê a ocultação de dados de testemunha ou vítima ou réu colaborador no processo criminal, né? Então, em São Paulo tem um provimento que, se a vítima ou testemunha ou réu colaborador se sentir ameaçado em razão do seu depoimento, é possível ocultar os dados dele do processo. Então ele vai prestar um depoimento, não vão constar os dados, vai constar lá testemunha X, por exemplo, né? Alguns dão os nomes bonitos, né? Testemunha Vênus, testemunha sei lá o que, né? Dão o nome lá dela. No processo, no termo de depoimento, vai constar só testemunha X, sem os dados de qualificação, né? E num documento apartado que fica com o chefe do cartório, né? Ou um oficial de promotoria, se for no Ministério Público, um escrivão de polícia, né? Que tem obrigação de guardar o sigilo, ele fica com o documento lacrado em poder dele, né? E quando virar processo, isso fica numa pasta própria, né? Em poder do diretor do cartório judicial, tá? Então, esse é o provimento que nós temos lá em São Paulo, mas é um provimento que não dá resultado, porque a pessoa vem,
pede para ocultar os dados, se oculta os dados, só que aí o Supremo entendeu que o advogado de defesa tem acesso. Então veja, em razão do princípio da ampla defesa, do contraditório, né? Só que se você der acesso ao advogado, né, por mais honesto que o advogado seja, é lógico que ele vai conversar com o cliente dele e falar quem é a testemunha, até para elaborar a estratégia de defesa, né? Então o provimento acaba não tendo aí quase que nenhuma serventia. Mas nós também temos, além do provimento, a Lei 9.807, né? Essa lei é uma lei federal, né, de proteção a vítimas, testemunhas e réus colaboradores, né? Então nós temos aí uma lei que traz um sistema de proteção, né, que prevê suspensão de atividades profissionais, preservação de identidade, né, alteração da documentação se necessário, escolta policial. Lá em São Paulo, durante algum tempo eu trabalhei dentro do GAECO. Nós temos um setor que faz análise de casos de vítimas, testemunhas e réus colaboradores ameaçados. E análise, porque o Ministério Público dá um parecer sobre isso, se vai ou não ser inserido no programa de proteção. Tá? Então lá em São Paulo eu trabalhei algum tempo junto ao programa, né? A estimativa lá em São Paulo é de 200 pessoas protegidas por ano, desde 99, desde o advento da lei, né? Com um resultado satisfatório, né? Nenhuma pessoa protegida foi vítima de homicídio. Então o resultado é satisfatório. O que acontece é que depois que elas deixam a proteção, elas acabam morrendo. Algumas morreram depois que deixaram o Provita, né, que é o programa de proteção à vítima e testemunhas ameaçadas. Mas o sistema ele funciona com limitação orçamentária, que isso é um problema de todos os estados, né? Mas o sistema ele tem um funcionamento razoável. Só que aqui, para inserir num sistema de proteção, é necessário uma ameaça efetiva. Ali, quando eu falei do provimento, para ocultar dados, é um mero receio. Aqui não. Para inserir em programa de proteção, a lei exige que exista uma ameaça efetiva, concreta, né, contra a vítima, testemunha ou réu colaborador, para que ele ingresse no sistema. Em relação ao réu colaborador, gente, só uma observação que a lei faz. Se o réu colaborador estiver preso, ele não pode ingressar no programa, porque o programa não tem como dar guarida a um réu preso, né? Como é que ele vai fazer? O réu preso já tem a proteção do Estado, ou deveria ter, né? Tá? No programa de proteção pode entrar o réu colaborador desde que ele esteja solto, tá? Porque senão não é compatível com o programa, tá? A questão de interceptação telefônica, que é um dos meios de combate hoje mais efetivos, né, no combate ao crime organizado, eu queria trazer para vocês, não ficar falando da lei 9296 de 96, porque se a gente ficaria aí até meio-dia, 1 hora só falando da lei, né? O objetivo não é esse. Eu queria trazer para vocês algumas questões polêmicas sobre a lei de interceptação telefônica, né? Então acho que as questões mais polêmicas, uma delas é a questão da diferenciação de interceptação, escuta e gravação unilateral, né? Que muito se confunde, né? O que é interceptação telefônica? A interceptação telefônica, ela exige que um terceiro entre no meio de uma conversa, ou seja, que um terceiro intercepte a conversa de outras duas pessoas. Nós temos a chamada interceptação telefônica estrito sensu, um terceiro, tá, ingressando na conversa sem autorização de nenhum dos dois interlocutores. E temos a chamada escuta, que é um terceiro ingressando na conversa, tá, mas com autorização de um dos interlocutores. Então essa é a escuta. Então também tem terceiro, mas um dos interlocutores autoriza, tá, essa interceptação. E temos a gravação unilateral, que é aquela na qual um dos interlocutores grava o outro, tá? Estamos falando de telefônica aqui, mas pode ser ambiental, tá? O que eu estou falando de telefônica é por meio do telefone, claro. Ops, eu não diga, por meio do telefone. E ambiental é entre presentes. Aqui no ambiente eu estou com um gravador e estou gravando uma conversa, por exemplo, tá? Vamos falar primeiro um pouquinho da telefônica. Quando a Constituição, ela, lá no artigo 5º, inciso 12, ela diz que só é admitido
quebra do sigilo das comunicações telefônicas mediante autorização judicial, tá? Ela deixa a cargo da lei regulamentar isso. Então ela fala nos casos previstos em lei. Aí vem a Lei 9296 de 96. E a Lei 9296 de 96, salvo o melhor juízo, ela trata só da interceptação estrito sensu. Tá? Ou seja, terceiro ouvir a conversa sem que nenhum dos dois autorize. Porque é essa interceptação que vai quebrar a comunicação telefônica. Para você quebrar o sigilo de uma comunicação telefônica, me parece, nenhum dos dois pode estar autorizando essa quebra. Porque se um dos dois autorizar, esse que está autorizando está abrindo mão desse sigilo telefônico. Então aí, o que nós vamos ter é uma possível ofensa à intimidade do outro, mas não propriamente a quebra do sigilo telefônico, porque um dos interlocutores está abrindo mão disso. Tá? Então esse aqui é o ensinamento, inclusive, do professor Vicente Greco Filho, no livro dele, Interceptação Telefônica. Tá bom? Então veja, claro, para um terceiro interceptar sem ninguém autorizar, ele tem que ter a autorização judicial. Se ele não tiver, a prova é ilícita e isso é indiscutível. Tá? Isso é indiscutível. E a prova ilícita não pode ser utilizada. Aí alguns fazem uma vírgula, salvo em favor do réu. Né? Porque em favor do réu se tem admitido a prova, ainda que ilícita. Então o réu faz uma interceptação telefônica, sem autorização judicial, mas alguns consideram, olha, como ele quer preservar a liberdade dele, está sendo acusado injustamente e vai gravar o verdadeiro autor do crime, então para preservar a liberdade dele é possível. Então pro réu seria possível, de acordo com jurisprudência e doutrina majoritárias. Pro societate não tem sido aceito. Tá? Então vamos falar assim, professor, mas é para interceptar um terrorista que vai pôr uma bomba no metrô. Se o policial fizer essa interceptação ilícita, sem autorização judicial, o que vai acontecer? Né? Essa prova é ilícita, se reconhece que é. Evidente, né, gente, que nós não vamos deixar a bomba explodir o metrô, por a prova ser ilícita. É claro que não. Né? Aí a gente vai falar o seguinte, tem um estado de necessidade aí, né? O policial não vai nem ser responsabilizado pelo crime do artigo 10 da lei. Né? Nós vamos ter que primeiro salvar as pessoas, mas o problema é de posterior, é usar aquilo como prova contra o terrorista, que é outra questão. Evidente, salvar as pessoas nós vamos salvar, não é porque a prova é ilícita que a gente não vai salvar ninguém, isso é outra coisa, mas usar como prova é que não tem sido admitido. Tá? Agora, como a lei 9296 ela não fala expressamente nem de escuta, nem de gravação unilateral, me parece que ninguém precisa de autorização judicial para fazer isso. Tá? Agora, outra questão é, gravar pode, utilizar como prova pode, né? É uma questão já mais delicada. Por quê? Porque aí vai envolver aquela questão de proporcionalidade, de ponderação de bens jurídicos. Porque veja, vamos imaginar que eu estou gravando a minha conversa com um terceiro. Tá? Estou gravando a minha conversa com um terceiro. E eu vou querer usar aquela conversa. Tá? Então eu gravei a conversa com o terceiro está confessando a prática de um crime, por exemplo. Eu posso usar, gravar eu posso, porque a lei não exige autorização judicial para eu gravar. Usar como prova pode, vamos ter que fazer uma ponderação, porque eu vou ferir a intimidade, embora eu não fira o sigilo telefônico, porque eu estou abrindo mão disso, eu estou ferindo a intimidade daquela pessoa com quem eu estou conversando. Mas eu estou ferindo a intimidade com base no quê? Para buscar o quê? Para buscar uma prova. A prova de qual crime? Sei lá, de um tráfico, por exemplo. Eu quero preservar um bem jurídico, saúde pública. Então parece que a saúde pública ela pode ponderar, pode prevalecer nessa ponderação de valores em relação ao direito à intimidade de quem está praticando o crime. Tá? Então me parece que essa prova aí teria sim que ser admitida. Tá? Agora vejam, isso aqui não é pacífico, né? Então eu trouxe jurisprudência para vocês aí, tem nos dois sentidos de STF e STJ. Tá? Algo que é pacífico, que tanto STJ como STF têm admitido, né, é a possibilidade de gravar a conversa, né, de quem a pessoa gravar porque ela está sendo vítima de extorsão, de chantagem. Então tanto STF como STJ falam o seguinte: ninguém pode alegar o sigilo para praticar crime. Então se você ligar para alguém
para ameaçar, para chantagear, para extorquir, e a pessoa gravar a conversa, vale como prova. Porque você não vai alegar, não, meu direito é intimidade, eu posso ligar para qualquer um e ameaçar quem eu quiser, porque eu tenho meu direito à intimidade. Lógico que não. Tá? Então isso aqui, nesse ponto, o Supremo e o STJ são pacíficos. Tá? Mas nas outras questões, há muita discussão, né? Pode, por exemplo, investigador de polícia ouvir conversar com uma pessoa, gravando a conversa, e usar aquilo como prova, né? E eu, no meu entendimento, entendo que sim, claro, nós vamos ponderar o bem jurídico. Estou ferindo a intimidade de alguém para preservar outro bem. Se for um bem jurídico relevante, me parece que pode. Mas tem controvérsia nesse sentido. Tem decisão que aceita, tem decisão que diz que a prova é ilícita por ferir o direito à intimidade, né? Tá? Só mais uma outra questão envolvendo aqui, isso aqui tudo eu já falei para vocês, tá? Algumas questões interessantes, né? A Constituição diz de interceptação telefônica para produzir prova em investigação criminal ou processo criminal. E o STJ recentemente deferiu, né, autorizou uma interceptação na Justiça Civil. É um caso inédito, né? Um caso de busca e apreensão de menores, e o STJ, na verdade, manteve uma decisão do TJ do Mato Grosso do Sul, que por sua vez mantinha a decisão de um juiz civil que permitiu, deferiu uma quebra de sigilo telefônico numa pessoa num processo civil, né? Com qual fundamento? Teoria da proteção integral, direitos fundamentais da criança vai prevalecer em relação ao direito à intimidade, né? Aqui só um pouquinho de cuidado, né, gente? Porque a própria Constituição diz, né, processo criminal ou investigação criminal. E o STJ, na verdade, ele fez uma interpretação diferente. Ele falou o seguinte: o processo é civil. Só que a pessoa que levou o menor embora, ele praticou crime. Então, veja, nós vamos ter aqui, nós temos um processo civil. Só que desde já é possível ter também o processo criminal. Então ele já mandou cópias para o MP para denúncia criminal. Tá? E ele fala o seguinte: olha, definir interceptação nesses autos ou no outro, tanto faz. O importante é que tenha o crime. Essa é a leitura que se deve fazer da Constituição. Agora, se o STF vai manter isso, eu não sei, né? Porque isso aqui vai parar no STF, né? Já foi para o STF. O STF mantém isso porque é análise constitucional, evidentemente. Tá? Conversa em cliente e advogado, né? Aqui é uma questão que os tribunais têm entendido que o sigilo é absoluto, né? Tem aqui um caso da Satyagraha que foi anulada a prova em relação à colheita de conversa entre o Naginarras e o advogado dele, né? Por se entender o seguinte: é o direito de ampla defesa, e esse direito ele tem que ser preservado. Então a gente não pode usar essa conversa, a menos que, lógico, o advogado está praticando crime junto com o cliente, aí ele não está como advogado. Estou falando de advogado no exercício das suas funções, não praticando crime junto com o cliente, porque isso pode acontecer também. Não é esse o caso, tá? Não é esse o caso, tá? Só mais algumas questões polêmicas nesse assunto que acho que é importante. Questão do prazo. A lei diz que o prazo de interceptação telefônica é de 15 dias prorrogáveis por igual período em caso de necessidade. Tá? Então tem duas interpretações. Prorrogável por igual período seria só mais uma vez. Então 15 mais 15. Tá? Mas tem um outro entendimento que poderia ser 15 mais 15 mais 15 mais 15, enquanto for necessário. Tá? Hoje a jurisprudência, eu coloquei aqui diversos mesmo acórdãos para vocês verem, tá? Mas hoje eu vou fazer uma síntese de como está tanto o STF como o STJ, né? Quando envolve organização criminosa ou casos mais complexos, tem prevalecido que pode ser 15 mais 15 mais 15, quantas forem necessárias, desde que haja razoabilidade. Então teve um caso que o STJ anulou porque a interceptação durou 2 anos. Então desde que haja razoabilidade e, mais do que isso, desde que haja fundamentação, né? O STJ está anulando várias interceptações, várias, porque a prorrogação do prazo tem sido assim: decisão do juiz, nos termos da decisão anterior, prorrogo. Está anulando tudo. Ele vai ter que apreciar de novo os requisitos da lei. A cada prorrogação tem que ter decisão
bem fundamentada. Outra questão que não dá para fazer, acolha a manifestação do Ministério Público pelos seus próprios fundamentos. O juiz tem que fundamentar. Porque se ele não fundamentar, o STJ está anulando tudo. Tudo. Tem um monte de interpretação sendo anulada aí por falta de fundamentação nas decisões. Tá? Então tem que ter, sim, a fundamentação. Doutora Vera, tá acabando já, né? Mais um pouquinho eu já acabo aqui, gente. Oi? Então vamos lá, mais 10 minutos para a gente acabar. Outro ponto interessante aqui na interceptação telefônica é a questão do encontro fortuito de provas. Vamos imaginar que o promotor fez um pedido, o delegado fez uma representação, né, que também serve para a prova da Polícia Civil, para investigar um crime de tráfico de drogas. E durante a interceptação surge prova de que o indivíduo está praticando roubo de carga, crime contra a ordem tributária, tá? Qualquer outro crime que não tem nada a ver com o tráfico. E aí, essa prova pode ser usada ou não pode? Tá? Tem 3 posições, gente. Bom, nada tem uma posição só? Nada, né? Uma das posições, Damaso de Jesus diz isso, né? É que a prova é ilícita. Porque está fora do objeto da autorização do juiz. O juiz autorizou colheita de prova de um crime de tráfico, não de um crime de roubo. Por exemplo, seria a prova ilícita. Tá? Um segundo argumento aí, né, seria que você pode utilizar, porque a autorização judicial foi válida, né? Foi feito um pedido, o juiz analisou os requisitos, autorizou. Se tem uma autorização judicial e o Estado está colhendo a sua prova, toda essa prova que surgir, ela é lícita, porque é amparada, tá, pela lei, amparada pela autorização judicial. Tá? E tem a posição intermediária, né, que só seria válida a prova do crime conexo. Então, ocultação de cadáver em relação ao homicídio, a receptação em relação ao roubo, tá? Bom, e como que tem sido decidido aí, né? Tem decisão do STF adotando aí o terceiro posicionamento, né? De que se a prova for conexa, né, ela é perfeitamente lícita, mas é interessante, ele não anula a prova que não é conexa. Ele diz que tem que desentranhar e vale como notícia criminis, né? Então, mas seria um outro procedimento, tá? E tem aí uma posição que eu trouxe aqui do STJ, relator ministro Félix Fischer, dizendo que pode, né, independente da prova ter vindo fortuitamente, o novo crime ter surgido. Se por um lado o Estado violou a intimidade de alguém e o fez com respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita. Então, vem um crime diverso, mas a obrigação do Estado apurar também. E ele tem uma autorização judicial para isso. Então, é perfeitamente ilícito, né? Eu acho que é uma posição que os promotores costumam adotar mais, né? Evidentemente, né? E o que se faz muito na prática, né? Eu estou lá com o meu procedimento, pedi uma interceptação por um tráfico de drogas, estou ouvindo rotineiramente as conversas. Surgiu uma prova de roubo de carga, eu vou lá e comunico o juiz. Olha, requeiro a extensão da interceptação também para incluir esse crime, porque ele está surgindo nas conversas. O juiz autoriza e você não tem mais essa discussão. Então, na prática, a gente tem que fazer isso, né, para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Aqui tudo bem, a utilização na esfera extrapenal também tem posicionamentos distintos, né, dizendo o seguinte: olha, se a Constituição diz que a prova só pode ser obtida no processo criminal, não tem como emprestar ela para o processo civil ou administrativo. Tá? Mas depois que o STJ decidiu que pode ir direto no processo civil, né, a discussão até perde um pouquinho da sua eficiência. Mas, de qualquer forma, me parece, gente, que se as partes forem a mesma, me parece evidente que pode. Basta que o juiz autorize o compartilhamento, né? Estava conversando com o Adriano. Então, tem uma prova lá de interceptação telefônica colhida no crime, num crime de peculato. Mas o indivíduo também é investigado por improbidade administrativa. É só pedir que o juiz autorize o compartilhamento e juntar as cópias disso lá no inquérito civil que apura a improbidade. Me parece que isso é perfeitamente possível, é a melhor das posições. Tá? Relacionado à interceptação telemática, né, a mais comum que nós temos aí é a de e-mail, né? A Lei 9296 previu, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, né, alguns entendem que essa previsão é inconstitucional,
Porque a Constituição, ela determina, ela fala o seguinte, ó, é inviolável o sigilo das comunicações de dados, telegráficas, tá? Telefônicas, salvo no último caso, que seriam as telefônicas, com autorização judicial. Então, a interceptação de dados não teria uma ressalva constitucional para se poder a lei penalizar isso. Entenderam? Tá? Porém, gente, me parece o seguinte, né? Nós não temos direito individual absoluto, né? Quando a lei fala, quando a Constituição protege a intimidade, ela não fala salvo com autorização judicial para quebra de sigilo bancário quando tiver suspeita de crime. Não prevê isso. A lei que prevê, né? Então não é porque a Constituição não faz ressalva que o direito é absoluto. Na verdade, nenhum direito é absoluto, né? O direito vai ceder quando afrontar o direito do outro. Então, por exemplo, correspondência. Não tem uma limitação constitucional ao sigilo da correspondência. Então, ele é absoluto? Lógico que não. A LEP vem, a Lei de Execução Penal, e fala, em relação ao preso, é possível abrir a carta dele. Por quê? Para preservar a segurança pública. Você tem um bem jurídico mais importante sendo preservado. Então, aqui é a mesma coisa. Como é que eu não vou autorizar a interceptação telemática de uma pessoa suspeita de praticar crimes sexuais contra a criança? Dizendo que a intimidade dos dados ela é absoluta. Não é absoluta. Tá? Nenhum direito individual é absoluto. Ele vai ceder quando em confronto com outro direito, que no caso concreto seja mais importante. Então nós temos que ter isso sempre em mente. Então é possível sim, pelo princípio da proporcionalidade, tá? Fazer a interceptação telemática. Tá? Interceptação ambiental é a mesma coisa que a telefônica que eu falei para vocês, só que é num ambiente. Tá? Mas aqui é só uma questãozinha que é diferente, né? O Arthur Pinto de Lemos Júnior, que é um promotor lá do GEDEC, um grupo de delitos econômicos lá da capital de São Paulo, ele escreveu um artigo sobre isso muito interessante, dizendo o seguinte, olha, a interceptação ambiental no ambiente público, ela é possível. Por quê? Porque a pessoa está no ambiente público falando, ela está abrindo mão do sigilo, porque ela está no ambiente público. Tá? Então, tem autorização, tem decisões do Supremo e do STJ autorizando, dizendo que é lícita essa interceptação, por exemplo, dentro de presídios, dentro de órgãos públicos. Teve uma gravação, aliás, o primeiro caso é o do Magri, lembra do ministro, né, que ele foi gravado negociando supostamente um dinheiro ilícito lá e foi aceita essa interceptação ambiental como prova, tá bom? Porque foi no ambiente público, tá? Agora, se for no ambiente privado, vai precisar de autorização judicial. Dentro da casa do indivíduo não dá para filmar ou gravar ele, tá? A menos que tenha uma autorização judicial para isso. Até porque vai entrar naquela questão da intimidade, tá? E essa previsão, que está na Lei 9.034, artigo 2º, inciso 4, né, a lei exige autorização judicial para esse tipo de interceptação, tá? Aí com a ressalva, salvo se for num ambiente público, que aí não seria necessário, tá? Em relação à delação premiada, gente, o que eu queria falar para vocês, que é um outro meio de combate eficaz, né? Mas não tanto, né? Por que não tanto? Porque você chegar para o indivíduo e falar o seguinte, olha, o senhor vai ter uma redução de pena se o senhor entregar os demais, ele fica com aquele medo, né? Qual que é o medo? Primeiro é o medo de que o comparsa mate ele, que ele vai acabar ingressando dentro de um sistema prisional, né? O outro é a efetividade da medida. Porque o indivíduo vai pensar o seguinte, olha, peraí, o promotor está me prometendo uma redução de pena, mas quem vai conceder ou não lá no final é o juiz de direito. Então ele fica com certo receio de aceitar ou não sabe se o juiz vai homologar lá na frente, se o juiz vai ou não reduzir a pena, tá? O projeto de lei 150 de 2006 tratou da delação, só uma novidade, duas novidades que ele coloca que eu acho que seria até interessante, né? Uma delas é prever o seguinte, que o réu, eu não sei se isso aí vai passar, mas que o réu que fizer a delação premiada, se ele mentir, ele comete crime. Uma coisa interessante, ele não pode mentir, ele está recebendo um benefício para falar a verdade. Então, se ele mentir, seria crime, né? É uma previsão que se faz. E a outra previsão é de que se faz um acordo Ministério Público acusado,
o acusado representado por um advogado, aquilo é colocado num documento, né, que seria um protocolo de tensões, e o juiz homologa. Então o indivíduo teria garantia aí que, se ele manter aquela versão durante o processo judicial, ele vai ter no final sim uma redução de pena, tá? Então é algo que é para se pensar, mas o que nós temos que pensar também, né? Nós temos a previsão em todas essas leis especiais aqui, né? A Lei de Proteção à Vítima e Testemunha, a 9.807, e a Lei de Lavagem, elas permitem a isenção de pena, não só a redução de pena, que é algo que nós temos que pensar, viu, gente? Por que isso? Porque se você prometer para o indivíduo uma isenção de pena, é muito mais fácil ele delatar toda a organização criminosa, toda a estrutura, do que se você oferecer uma redução de pena. Porque uma redução de pena, ele vai ficar preso. Ainda que ele fique no regime aberto, tal, ele vai estar compromissado a não sair da comarca, tal, né? Se você der uma isenção de pena, né, que a lei de lavagem, por exemplo, permite, né, é mais fácil o indivíduo contar, porque ele conta e foge, né? Porque quem delata a organização criminosa, né, muitas vezes não conta mais histórias depois, né? Então, seria mais efetivo o Instituto se previsse a possibilidade sempre de isenção de pena, né? Então, é uma coisa para se pensar de fato. Ação controlada é o chamado flagrante retardado, né? É só aquela questão de a lei permitir que a polícia, ao invés de fazer a prisão em flagrante imediato, ele espere o momento mais oportuno para prender, né? A lei de combate ao crime organizado também prevê isso, a lei de drogas também prevê isso. Então, ao invés de se interceptar um caminhão com uma carga, espera o caminhão chegar ao destino dele, porque ali você prende os demais agentes, tá? Você apreende um número maior de entorpecentes, né? E a última questão que eu queria colocar para vocês é a questão dos agentes infiltrados, que a Lei 9.034 também prevê que é possível infiltrar agentes em organizações criminosas, né, para desmantelar essa organização. Esse é um meio de prova que nos Estados Unidos se usa muito, né, no Brasil muito pouco. Até porque a lei fala, ó, é possível infiltração de agentes, só que ela não diz como, né? Como que vai infiltrar? A lei só fala o seguinte, ó, o juiz pode dar documento falso, determinar, possibilitar que o indivíduo infiltrado use documento falso. Isso é o mínimo, né? Ele não vai entrar com a carteira funcional dele da polícia na organização criminosa. Isso é o mínimo, né? Só que a lei deixa de prever várias coisas, né? E o projeto, esse projeto que eu mencionei, o 150 de 2006, ele fala o seguinte, olha, uma previsão que é importante, inclusive o agente infiltrado pode praticar crime, salvo crimes contra a vida, dignidade sexual e tortura. Os demais ele pode, desde que haja aí uma proporcionalidade. Eu fico imaginando o agente policial pensando, né, pratico ou não pratico, proporcionalidade ou não, né? Lógico que não é isso, né? Quem tem que fazer essa análise é o operador do direito, o juiz quando for julgar, né? Mas evidentemente que ainda assim, né, gente, ainda que seja um crime contra a vida, nós temos que pensar na questão, né, que envolve a excludente de ilicitude. Vou falar para vocês de um caso dos Estados Unidos. Eu ouvi isso de uma palestra de um agente do FBI. Ele estava infiltrado, né? Aí estava ele mais um. Chegou o chefe da organização e falou o seguinte, olha, você está me traindo, mas não o policial, para o outro. Olha que coisa doida, né? E virou o policial e falou assim, mata ele agora, né? Se você não matar ele, eu te mato. Então você pode escolher, ou você mata ele ou você morre, né? Isso aí, evidentemente, aí, né, no mínimo vai ser uma inexigibilidade de conduta diversa, né, uma coação moral irresistível, no mínimo, né? Então, uma isenção de pena. Agora, veja, se a gente se passar esse projeto, em tese a gente não pode matar o outro, mas numa situação dessa, ou ele mata ou ele morre, né, nós temos que sair aí por outras causas, né? Mas a infiltração de agentes, eu acho que é um mecanismo que nós temos que começar a trabalhar mais. Porque cada vez mais os criminosos falam menos no celular. Ele fala, estou indo buscar aí. Oh, não fala aí que tá sujo o negócio, né? Então eles estão cada vez mais espertos. Pior que isso, saiu uma matéria esses dias aí, em alguns jornais de grande circulação, de que eles estão agora vendendo celular criptografado,
que a autoridade vai só ouvir o seguinte, não vai haver conversa nenhuma, né? Nós vamos ter que ter aí alguma coisa para tirar essa criptografia, enfim, né? Mas a questão aí da tecnologia vai avançando, né? E o que o Estado tem que ter são outros meios além da interceptação telefônica, que é a mais usada hoje, né? A infiltração de agentes é muito importante, só que falta treinamento também. Então, a partir do momento que a gente começar a usar isso e tiver treinamento de policial para entrar na organização criminosa, né, e ir colhendo provas, né, lá nos Estados Unidos eles me explicaram como é que funciona mais ou menos. O policial está dentro da organização, né? Então, por exemplo, o policial estava numa organização que vendia drogas. Então ele também vendia, claro que ele vendia. Ele não pode entrar na organização e falar assim, eu não vendo porque eu encontrei Jesus. Ele tem que seguir o que faz a organização. Então ele vendia, só que ele, por exemplo, fotografava a droga, tá? Ele ia colhendo provas e mandando para um superior, tá? Então era isso que ele fazia. Já vamos acabar. Era isso que ele fazia para a colheita da prova, que eu acho que é importante que nós tenhamos também, tá? No nosso processo penal de forma mais desenvolvida, tá? Bom, gente, era muita coisa para falar. Espero que tenha passado aí pelo menos um aspecto geral, e fico à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Dr. Everton, excelente a sua palestra. Todo mundo ficou assim atento, porque o tema é instigante, né? E muito importante. Vou passar agora a palavra para o nosso colega Adriano das Neves. Passa a palavra, doutor, por 15 minutos, para você fazer as suas considerações como debatedor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da doutora Vera Nilva para ser debatedor. Não sei se estou à altura, mas vamos lá. Quero agradecer também a palestra proferida pelo colega Everton, ilustre membro do Ministério Público Paulista, que nos agraciou aqui com excelente palestra e que vai, evidentemente, enriquecer o conhecimento daqueles que puderam assisti-la. Na verdade, eu não vou discorrer sobre o tema, eu tenho só alguns questionamentos para o colega Everton, que é sobre o seguinte fato. Hoje em dia, a legislação tem sido avançada na defesa dos direitos e garantias individuais dos processados. E isso não seria proporcionalmente oposto ao objetivo do combate à organização criminosa? O que o senhor acha desse tema? Bom, na verdade, os direitos e garantias previstas na Constituição, né, elas têm que ser respeitadas, mas me parece que é possível a gente fazer uma forma de combate à organização criminosa respeitando esses direitos. Como eu falei, nós não temos um direito absoluto, tá? Então, me parece que é o seguinte, se nós tivermos uma proteção bem jurídico mais importante a ser preservado, e me parece que a questão envolvendo segurança pública, saúde pública, são questões importantes que me parece que a gente pode sim, por vezes, interferir em questões envolvendo liberdade, intimidade do investigado para buscar uma proteção a um bem jurídico que é de interesse público, né? O que eu vejo, Adriano, muitas vezes se usar a questão de direitos e garantias de uma forma um pouquinho exacerbada para se anular tudo quanto é tipo de prova, né? Tem decisão que parece que o tribunal ele coloca assim, tendo em vista que a prova é contra o réu, ela é ilícita. Tem decisão que parece que é assim, que não é o caso, né? Então, muitas vezes, ao invés de se buscar a verdade real, que é um princípio que a gente busca no processo penal, que tem que ser buscado, né, se dá mais valor, por vezes, a uma formalidade, né, se anula tudo, né, ao invés de se buscar a verdade, né. Teve um caso emblemático que o STJ anulou todas as provas por entender o seguinte: começou a investigação com uma denúncia anônima. É verdade, começou com uma denúncia anônima.
que o STJ entendeu? Denúncia anônima não serve para nada, porque a Constituição veda o anonimato. E a denúncia anônima fere todos os direitos e garantias do réu, porque ele não pode se defender, porque ele não sabe quem está acusando. Mas para combater crime organizado, não dá para exigir que a pessoa vá lá e fale assim: olha, eu tenho uma notícia aqui contra a facção tal, e põe aí meu nome, meu RG, meu CPF, que eu não tenho medo nenhum. Ninguém vai fazer isso. É muito comum que se comece uma investigação com uma denúncia anônima. Claro que a denúncia anônima não vai direto ensejar a interceptação telefônica. O que vai ter que ser feito? Vem uma denúncia anônima, faz uma checagem, né? O denunciante fala que no endereço tal tem tráfico de drogas. Então vai lá uma equipe policial, faz uma campana no local, vê que tem movimento, né? Aí você checa lá alguma coisa em relação à pessoa que está sendo investigada, né? Ela tem já alguns envolvimentos com entorpecente, se acompanha um período, né? Na residência da pessoa, vê que tem entra pacote, sai pacote, sabe? Por vezes a polícia pode prender em flagrante até alguém que está saindo e está com droga, mas veja, não entrar imediatamente na casa para se buscar uma colheita maior de provas, às vezes, né? E aí se promoveu uma interceptação telefônica, né? Mas o STJ falou o seguinte: só porque partiu de uma denúncia anônima, ela é prova ilícita, e tudo que vem depois é ilícito por derivação. E naquele caso específico, a interceptação telefônica levou à apreensão de vários bens, né? Levou depois a interceptação de e-mails, tá? Oitiva de testemunhas identificadas nas conversas. Então, quer dizer, era uma prova excelente, se anulou tudo. Aí a juíza fala assim: volte para a Polícia Civil para começar outra investigação. Não adianta mais, né? Então me parece que a gente não pode colocar formalidades excessivas à frente da verdade real. Isso que eu acho que me parece que é o mais importante. Outro fato também que eu quero colocar para o colega é a respeito do entendimento dele acerca se o agravamento da pena é necessário para o efetivo combate às organizações criminosas. Você aumentar a pena de todos os delitos que envolvem a organização criminosa, seja crime de colarinho branco, seja crime de tráfico, seja crime de grupo de homicídio. E eu queria saber o que o senhor entende sobre isso. Acho importante também, ou termos um crime próprio, pertencer à organização criminosa, como prevê o projeto que eu mencionei, ou ser um crime próprio com pena aplicada independentemente da pena do crime, né? Ou que a pena de cada crime seja agravada. Também é uma possibilidade, né? Ter uma majoração de pena em razão de ser praticado por organização criminosa. Acho que tem que ser uma das duas, né? Não dá para ter um crime próprio mais a majoração, né? Aí vai dar um bis in idem. Tem que ser uma das duas. Mas veja, além da pena, o que me parece que nós temos que mudar no Brasil é a questão do cumprimento, né? Porque às vezes a pena até é alta, só que o indivíduo ele vai lá, cumpre um sexto no fechado, aí ele vai um sexto para o semiaberto, aí vários lugares do país não tem estabelecimentos adequados para o regime semiaberto. São Paulo é exemplo claro disso, né? Em São Paulo o indivíduo está no semiaberto, ele está trabalhando na rua, ele dorme no estabelecimento só. Então, por exemplo, você pode pegar o ônibus do metrô com quem está no semiaberto, né? E o regime aberto não existe, né? Em alguns lugares ainda se tem a casa do albergado, mas na grande maioria do país não se tem as casas do albergado. Então o indivíduo fica no regime aberto na rua. Então vou dar um exemplo no crime de roubo com arma de fogo. O indivíduo vai lá, o juiz aumenta um pouco a pena porque tem arma de fogo. Aí dá lá uma pena de 6 anos, né? A pena de 4 a 10, mas tem um aumento de pena e tal. 6 anos, ele vai cumprir um sexto. Se o juiz der fechado, porque os 6 anos admite até o semiaberto, né? Então, quer dizer, o juiz poderia dar o semiaberto, o indivíduo cumprir 1 ano e ficar 5 no aberto, né? Se você tem 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto, né? Você tem que ficar 1/3 em cada regime. Isso aí me parece muito lógico, né? E desde que, evidentemente, você tenha condições de ter estabelecimentos adequados para os 3 regimes. Se você usa o regime aberto como uma ficção jurídica, acaba com ele. Esse que eu acho que é um problema muito sério que gera impunidade. Eu digo que é interessante você aumentar a pena e facilitar também as medidas cautelares, como as prisões, para tirar o sujeito de circulação.
Isso antigamente até que funcionava bem, mas hoje nem isso está funcionando mais, porque ele dentro do presídio ele continua fazendo a mesma prática através do uso de telefones celulares, através de contato com advogados, com pessoas, né? E que acaba sendo uma medida que não surte efeito nenhum. A gente vê muita operação aí que o indivíduo acaba sendo preso em flagrante, depois o juiz converte em preventiva e uma hora lá o TJ ou o STJ solta, né? E na verdade a pena do indivíduo foi aquela prisão cautelar antecipada, né? Porque ele acaba ficando 15, 20 dias preso, vai detrair evidentemente da pena final, mas a pena final, por vezes, vai ser uma pena de substituição, né, da privativa de liberdade por restritiva de direito, né, e você não tem aí por vezes um efeito, não que a pena restritiva não tenha um efeito pedagógico, ela tem, mas para alguns fatos, gente, né, eu não consigo aceitar a decisão do STJ, né, dizendo, por exemplo, que é possível que o traficante preste serviço numa escola. Né? Você substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A qual? Pintar o muro da escola. Quer dizer, onde ele vendia droga. Isso aí é um tapa na cara da sociedade. Me parece que isso aqui não tem muito cabimento. Eu acho que para os crimes de menor gravidade você tem que usar as penas alternativas. Agora, os de maior gravidade e aqueles praticados por organização criminosa, né? Seja a tradicional, seja a empresarial, essa que a gente mencionou agora, né? Você tem que ter um regime mais rigoroso, né? E meios mais rigorosos de se punir, né? E também permitir a prisão, né? A prisão, por exemplo, a garantia da ordem econômica, que é um dos fundamentos da 312, ela vem exatamente para esse tipo de crime, né? Essa criminalidade econômica, sistema financeiro nacional, ordem tributária, ordem econômica. Você quer garantir a ordem econômica, você pede a prisão desse indivíduo. Mas quem que fica preso no país por esses crimes? Quando fica alguns dias e depois é solto, né? Não sei se com o mensalão vai mudar isso daí, né? Não sei, mas até hoje a gente não vê. Só uma observação, desculpem também tomar mais tempo ainda, mas tem uma pesquisa do Ministério da Justiça, do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, né, de que 95% dos presos que cumprem pena hoje, eles têm um rendimento de até 3 salários mínimos. Tá? Tinham, né? Antes de serem presos. Ou não tinham trabalho nenhum, ou ganhavam o trabalho informal, ou ganhava até 3 salários mínimos com registro, né? E eles falaram que é 95, eu chutaria que é 99,9, mas eu acho que deve ser esses 4,9, deve ganhar até 4 salários, né? Porque evidentemente, gente, pessoa com muito poder aquisitivo ou com poder político presa no país, a gente pode contar nos dedos mesmo. Mais uma vez, obrigado, doutor Everton, pela oportunidade, que foi bem proveitosa para todos nós que pudemos assistir. Obrigado, passo para a doutora. Eu que espero voltar mais vezes e também quero agradecer a atenção de todos. Doutor, então mais uma vez, os agradecimentos do Ministério Público do Tocantins, a Vossa Excelência, ao Ministério Público de São Paulo, por ter concordado que Vossa Excelência se deslocasse até aqui. Eu sei que você tem muitas atribuições, inclusive vai sair daqui a pouco para São Paulo e vai ministrar, parece que uma aula, né? Hoje ainda. Então, a vida nossa é muito corrida, mas a gente gostaria que você já colocasse na sua agenda para voltar aqui outras vezes, tá? E nós queremos entregar a Vossa Excelência uma lembrança do estado do Tocantins, que a Mônica vai trazer agora. Pode trazer, Mônica? Aqui, ó, é um kit, né, do estado do Tocantins. Eu não sei se você já viu falar no capim dourado, que é um capim próprio aqui de uma região do estado do Tocantins, né, que os artesãos utilizam para fazer vários utensílios domésticos, artesanatos. Então nós vamos passar em suas mãos esse kit, tá certo? Onde tem aí dentro desse recipiente tem várias coisas de capim dourado. Exatamente, melhor você abrir no hotel ou então, né, na sua casa, né? Queremos passar para você também
o kit de algumas revistas jurídicas coordenadas pelo CESAF, tá certo? Essa revista foi a primeira revista jurídica do gênero no nosso estado, tá? Nós estamos agora já no 5º ano e já estou lhe convidando para escrever para ela, mandar um artigo, tá certo? Vamos ficar esperando o seu artigo, que eu sei que você tem muito a colaborar com ela, tá certo? E agora, em forma de uma brincadeira, né? A palestra dele foi excelente, não foi, gente? Você foi uma Coca-Cola, entendeu? Então vamos te dar uma Coca-Cola com o seu nome, Everton. Tá certo? E muito obrigado, doutor, muito obrigada mesmo. Imagina, eu queria agradecer a gentileza. Eu já procurei, não achei, né? Eu queria achá-la com o meu nome. Eu achei que não existia, porque não é assim tão comum, né? Mas eu queria agradecer, para mim foi uma honra, nem precisava das lembranças, mas para mim é uma satisfação, tá? Espero poder voltar outras vezes, né? Até acho que nem mereci estar aqui, porque tem muitos colegas que têm muito mais para contribuir. Mas eu quero, sem dúvida nenhuma, agradecer muito. Eu posso terminar fazendo uma propaganda? Eu trabalho lá na escola do Ministério Público de São Paulo, né? E entre 7 e 9 de novembro nós teremos um congresso criminal do Ministério Público de São Paulo, né? Que é aberto para... A doutora Vera Nilva foi no primeiro, esse aqui é o segundo, que a nossa escola lá promove, né? E ele é o congresso exclusivo para membros do Ministério Público, tá? E a temática central é a reforma penal. Tá, então eu acho que é legal, o doutor Cristiano, que vem hoje aqui à tarde, ele é um dos palestrantes do congresso, né? E nós temos outros palestrantes conhecidos, alguns internacionais até. Seria uma honra muito grande se todos puderem participar. Para quem é de fora, temos um hotel com desconto especial, né? Então quem tiver interesse, né, o site lá é www.esmp, de Escola Superior do Ministério Público, esmp.sp.gov.br, tá? Entre na nossa página lá, pode fazer inscrição via internet. Eu sei que é um pouquinho longe, né? Mas quem puder colaborar, o congresso será muito legal. Eu, esse ano, infelizmente, não vou poder participar. O ano anterior eu participei, foi excelente. Eu estou fazendo, uma parceria com o Ministério Público do Tocantins, um curso de especialização da ADESG, né, da Associação dos Delegados da Escola Superior de Guerra, e eu faço esse curso de pós-graduação, tem outros colegas também fazendo, e exatamente nesse período nós teremos que estar no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, que nós temos que ficar lá, é obrigatório, 8 dias assistindo aula na ESG, né? Então, infelizmente, vai coincidir, mas eu espero que outros colegas participem, tá certo? Quem tiver interesse, aí deixa eu só, eu não sei se já desligou, tem meu e-mail no último... Bom, quem quiser, gente, eu acho que já desligou, mas meu e-mail é Everton Zanella, do jeito que se escreve, EV, tá? Do jeito que tá aqui, ó, Everton, desse jeito mesmo, não é com W, nem com TH, que tem umas inovações, né? Zanella é com Z e 2 L's, tudo junto, tá? @mp de Ministério Público.sp.gov.br, tá? Fico à disposição para esclarecer alguma dúvida, alguma crítica à palestra, qualquer coisa, estou à disposição de fato, tá? Muito obrigado.